mas ressurgiu e voltará como um leão. Lindo, ele está vindo e tem ouvidos, ouça, o leão está rugindo. Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a tranquilidade de Altos Exércitos esteja com cada um de vocês. E hoje eu gostaria, meus irmãos, de falar um pouco sobre o Cabo Daciolo. Bem, nós temos visto nas redes sociais que o Cabo Daciolo, que foi candidato a presidente da República na última eleição, ele vem falando quase sempre aí sobre os verdadeiros nomes, o nome de Al e o nome de Alcha. Mas muita gente ainda se pergunta por que ele ainda continua pronunciando os nomes pagãos, já que ele conheceu os verdadeiros nomes e também sabe que a Igreja Católica ela fermentou tudo, sabe a história da letra J, que foi criada há mais ou menos 500 anos atrás. E aí muitas pessoas acabam ficando na dúvida. Bem, meus irmãos, eu não estou aqui querendo entrar no assunto político, eu não apoio nenhum lado, não condeno nenhum outro, eu sou neutro em relação a partidos, a candidatos, como eu já falei aqui em uma determinada live aqui, que eu fiz com o irmão Leonardo lá do canal Informante Dial, e eu gostaria apenas de expressar aqui a minha opinião sobre o Cabo Daciolo. Bem, nós sabemos que a política em si, não só o sistema político brasileiro, mas de qualquer outra nação, é comandado por 13 famílias, que são as famílias Illuminati. Ou seja, qualquer chefe de Estado que esteja ali exercendo a sua função, passa a obedecer esse sistema, passa a cumprir as regras que essas famílias vão ditar. Então, meus irmãos, a gente sabe que o Cabo Daciolo ele vem batendo de frente contra a maçonaria, ele fala da maçonaria, ele conhece muito bem o assunto aí. O pessoal lá chama ele de louco e tal, tem aquela questão ali, porque por causa da religião dele, como ele é evangélico, a gente sabe que o pessoal lá dentro lá não se bate muito com o evangélico. Mas o que acontece? Bom, eu parei para analisar e tive a seguinte conclusão. Sempre que ele fala no nome de Al e o nome de Alcha, ele não aprofunda no assunto. Toda vez que ele vai falar, ele fala dos nomes e logo depois ele fala, não, isso não é para agora, isso é para outro tempo, Isso aí é um outro tema, é para outro tempo, não é para agora. E aí a gente fica se perguntando, por que não falar sobre os verdadeiros nomes agora? Então eu deixo essa pergunta aí, E tipo assim, quando a gente passa a conhecer os verdadeiros nomes, o nome de Al e o nome de Alcha, automaticamente a gente busca não pronunciar mais os nomes pagãos, porque a gente sabe que são nomes de blasfemas. A gente sabe que Deus significa Zeus e Jesus, o nome do ídolo Jesus, significa isto é um corpo, então a gente deve parar de pronunciar esses nomes imediatamente. Então, tipo assim, não adianta a gente estar pronunciando os nomes verdadeiros e pregando os nomes pagãos. Então, essa pessoa, ela está em cima do muro, ela não sabe para onde pula. Se pula para o lado de lá ou se pula para o lado de cá. Então, aí fica essa pergunta, por qual motivo seria que o Cabo Daciolo ele não quer aceitar 100% o nome de Al e o nome de Alcha? Será que é porque pode prejudicar a candidatura dele? Será que se ele passar a pregar esses nomes, os nomes verdadeiros, será que os candidatos cristãos deles vão deixar de votar nele, ele vai perder credibilidade? Ou será que há um propósito do Eterno por trás disso, como muitos irmãos aí acreditam? Eu creio sim que o Criador ele pode sim levantar um nome para essa nação. O Criador ele tem o poder de colocar um homem lá na cadeira da presidência para guardar o Brasil, como fala lá na profecia do Apocalipse 12. Muitos irmãos acham que o Cabo Daciolo ele vai conseguir a candidatura, ele vai passar a pregar os nomes verdadeiros e vai proteger a nação, ele vai guardar a nação. Sim, o Criador tem poder para fazer isso e claro, não tem maçonaria, não tem sistema do maligno que vai impedir dele fazer isso. Mas a palavra também nos fala que a gente deve ter muita cautela, que a gente não pode confiar em homens, muito menos no sistema político. A gente sabe que o sistema político é comandado por pessoas que trabalham para o mal. Então, meus irmãos, é só um pequeno comentário mesmo, eu não quero aqui tentar mudar a opinião de vocês, Eu peço para que vocês pelo menos reflitam mais um pouco acerca da cúpula da política,
sobre esses candidatos, né? Se ele fala da maçonaria, se o Cabo Daciolo fala da maçonaria, se ele é contra a maçonaria, o que é que ele está fazendo lá dentro da Câmara? Se lá dentro só tem maçons. Ali dentro, a maioria do pessoal ali são todos maçons. Se ele tem interesse em se assentar lá na cadeira do presidente, né? De virar o chefe do Estado, o chefe da nossa nação, ele com certeza também sabe de que ele vai ter que se submeter às regras que forem ditadas pelos Illuminatis. Nós sabemos disso, porque funciona assim com todos os países do mundo. Essas 13 famílias, elas comandam todos os países do mundo. É aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, onde quer que seja. Não existe sistema independente. Toda a política, todo chefe de Estado passa a cumprir as ordens dessa família. Tá aí a pandemia é um grande exemplo. A gente nunca imaginava no passado que em um curto tempo, né, vamos dizer assim, porque desde quando começou a pandemia até o presente momento, é um tempo muito pequeno para que o mundo inteiro venha a adotar regras, venha a fechar todo o comércio em geral. A gente nunca imaginava que o mundo poderia parar. E houve dias, né, em que o pessoal entrou em quarentena que tudo praticamente parou, que o mundo parou. Então, por que isso aconteceu? Porque alguém que comanda, alguém que está no topo da pirâmide, decretou, ordenou que isso acontecesse. E é assim que funciona o sistema político. Todo presidente sabe. Todo candidato que é eleito, que vai se assentar na cadeira de presidente, ele sabe que tem que obedecer às regras que essas famílias vão ditar. Não existe presidente que vai lá que é leigo, não existe presidente leigo. E se vocês pararem para analisar, né, se eu não me engano, todos os presidentes, desde Dom Pedro I, né, desde quando o Brasil era um império, todos eles eram maçons. E hoje não é diferente. Então, meus irmãos, fica essa questão aí, né? Peço para que vocês façam uma reflexão acerca desse assunto. Eu não estou dizendo aqui que o Cabo Daciolo também faz parte do sistema. Eu não estou dizendo aqui que ele não deve ganhar para presidente. Eu confio muito no Eterno. Confio no Criador. Nós devemos confiar somente no Criador. Se ele se assentar lá para, de fato, guardar a nação brasileira, né, para se cumprir a profecia do Apocalipse 12, não vai ser por causa dele. Se nós formos guardados, não vai ser por causa de homem, mas sim por causa da promessa que o Criador nos fez. Sim, por causa da profecia que está escrito. Mas também, meus irmãos, eu não descarto a possibilidade. Por quê? Nós sabemos que também o Egito, né, ele era governado por Faraó, e Faraó era uma pessoa do mal, né, uma pessoa que trabalhava para Satanás. Só que o que acontece? José também governou o Egito. O Criador também colocou José lá no Egito. Então eu não descarto essa possibilidade, né? O nosso Criador, Yahweh dos Exércitos, ele pode colocar sim o Cabo Daciolo lá na presidência para que venha a guardar a nação brasileira, né? Então é isso aí, meus irmãos. Agradeço pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curta aí, deixe seu comentário, compartilhe e até a próxima.